Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora de um problema, meu amigo. Rapaz, o negócio tá ficando feio aqui na América Latina. Aqui. Eu imaginei que isso fosse acontecer e vou dizer para vocês qual vai ser o próximo passo disso daqui. Vai ser o Brasil embarcar nessa onda também, nós vamos nos fuder com isso daqui, ó. Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, que recentemente matou o Miguel Uribe, né, o senador que era opositor dele lá, prometeu defender a Venezuela caso os Estados Unidos façam uma operação militar contra a Venezuela. Rapaz, olha que coisa, tá aqui o tweet dele, ele falando aqui, ó. Transmito publicamente a minha ordem dada como comandante das Forças Armadas da Colômbia. A Colômbia e a Venezuela são o mesmo povo, a mesma bandeira, a mesma história. Qualquer operação que não tenha aprovação dos países irmãos é uma agressão contra a América Latina e o Caribe. É uma contradição fundamental ao nosso princípio de liberdade. Liberdade ou morte, gritou Bolívar e o povo se levantou, né? Olha só o que está acontecendo aqui. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso por proveito próprio. Ele quer brigar com o Trump para tentar ver se melhora a popularidade dele na Colômbia. Porque ele sabe que a Colômbia, tal como o Brasil, não aguenta meia hora de guerra com os Estados Unidos, né? Mas ele está querendo embarcar nessa história de que vamos defender a Venezuela. E sabe qual que é a merda disso? Que é verdade, a gente não aguenta meia hora de guerra com os Estados Unidos, mas a gente sai destruído daqui. O povo paga muito caro por essa brincadeira do Petro lá na Colômbia e vai pagar caro se o Lula embarcar nessa, e eu não duvido que o Lula embarque nessa. Essa notícia foi sugerida por Viking Tupiniquim, Carmen Lúcia Só Pra Tiraninhos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, para contextualizar todo mundo, deixa eu explicar para vocês umas notícias que eu já falei aqui em outros vídeos, mas é importante para a gente ter tá todo mundo na mesma página aqui, né? O Trump, há poucos dias atrás, ordenou que o Pentágono usasse força militar contra cartéis. Então, a visão do Trump é evitar o tráfico de drogas nos Estados Unidos, e então ele teria autorizado o Pentágono a fazer estratégias para agir contra cartéis. Ele não falou exatamente qual cartel, só falou que seria na América Latina. E aí muita gente pensou no México. O México tem realmente vários cartéis de drogas muito pesados lá no México. Mas tudo indica que ele estava se referindo à Venezuela especificamente. Por quê? Porque o próprio Marco Rubio, que é o secretário de Estado do Trump, falou que o Maduro é o chefe do cartel. Ele falou especificamente o seguinte: Maduro não é presidente da Venezuela. Maduro é o chefe do cartel de Los Soles, que é o cartel do Hugo Carvajal e coisa e tal, e que tomou conta do país, né? E é verdade, é isso mesmo. O Maduro não é o presidente da Venezuela, ele perdeu a eleição, todo mundo sabe disso, né? É uma organização narcoterrorista que tomou posse do país, foi o que disse o Maduro. Então, ou seja, você juntando essa coisa com essa, e ainda com isso daqui, olha só, os Estados Unidos aumentaram a recompensa para Nicolás Maduro de 50 milhões de dólares, né? Muita gente estava falando assim, não, é recompensa por quem apresentar alguma informação sobre o Maduro que leve à prisão dele, coisa e tal. Não, pessoal, isso aqui é justamente alguém que prenda o Maduro, tá? Arranque ele da Venezuela vivo ou morto. É isso que eles estão querendo dizer com isso daqui, tá? O texto é só para ficar um padrão que eles usam lá, né? Então 50 milhões de dólares para quem prendeu o Maduro ou conseguir fazer ele se entregar nos Estados Unidos para cumprir pena como chefe do cartel de Los Soles, né? Então, ou seja, junta essas três coisas aqui, você chega à conclusão que o Trump está querendo de fato, essa ação militar que o Trump está planejando, é contra a Venezuela, tá? Até porque o Trump, embora a presidente do México seja esquerdista e coisa e tal, o Trump tem um bom relacionamento com ela, eles têm cooperado na questão da fronteira lá, então meio que parece pouco provável que ele atue contra o México. Seria contra a Venezuela mesmo, né? E aí, é lógico, o pessoal do Maduro ficou chateado aqui. O Maduro veio aqui, venham me buscar, eu espero vocês aqui em Miraflores. Miraflores é o nome do palácio presidencial lá da Venezuela, né? É o Palácio do Planalto dele, nosso aqui, é o Palácio Miraflores lá na Venezuela. O Maduro tá nervoso, não sei que lá, e não sei que lá, e balança o bracinho, vai lá, balança mais o bracinho, Maduro, balança mais o bracinho, isso, balança o bracinho, muito bracinho balançando, é isso daí, Maduro, muito nervoso ele. Venham me buscar, eu espero vocês aqui em Miraflores. Aqui não espero em Miraflores, você tarda em chegar, cobarde! Venga!
Ó, Maduro, toma cuidado, hein? Porque se o cara quiser te pegar, ele te pega mesmo. Naquela época do Guaidó, só não conseguiram pegar porque naquela época a Rússia ajudou o Maduro. Vocês lembram disso, né? Houve uma rebelião aberta nas Forças Armadas venezuelanas, um monte de oficiais foi pro outro lado. O Maduro só não caiu, por quê? Porque o Putin mandou o grupo Wagner lá para Venezuela, para Caracas, e o grupo Wagner fez uma proteção em cima do Maduro e não deixou a coisa desandar por lá. Agora, Maduro, a Rússia tá toda fodida, meu amigo, não tem como te ajudar mais não, cara. A Rússia tá toda ferrada com a guerra da Ucrânia. Tu vai cair fácil no final das contas, né? Enfim, então é isso que está acontecendo. O Maduro está prestes a ser atacado pelos Estados Unidos, é o que se imagina. Não sabemos como é que vai fazer, como é que vai ser isso. Tem algumas pessoas dizendo que vai ser estabelecido um bloqueio naval, né, como fez com Cuba uma época, né? Os Estados Unidos botam um monte de navio em torno da Venezuela e bloqueia a Venezuela. Ó, não pode entrar nada, não pode sair nada. Isso quebra a Venezuela, porque a Venezuela ainda vive de exportar petróleo, por mais que esteja sancionado e coisa e tal, ela vive disso. De novo, não sei se é isso que vai ser a estratégia do Pentágono para enfraquecer o Maduro, mas é uma possibilidade, né? E, bom, e aí o que acontece nesse caso? Aí qual que foi o desdobramento que teve? Isso aqui a gente já estava sabendo, eu já falei no outro vídeo. Maduro está sendo procurado pelo Trump. O Trump quer resolver o problema do Maduro. Até porque ele está vendo que ele tem um problema no Brasil, ele tem problema na Colômbia, ele tem problema no Chile, tem problema no México, e todos esses problemas, na verdade, estão ligados, né? E o problema do socialismo na América Latina, é o Foro de São Paulo, o idiota lá de Cuba, é o idiota da Venezuela que estão fazendo essa coisa toda andar aqui na América Latina. Então ele está indo na cabeça da serpente, vai lá, esmaga a cabeça da serpente, o Lula não vai ter força sem o Maduro para nada, o Gustavo Petro também não. E no caso do Gustavo Petro, o Gustavo Petro mandou ver, cara. Vê aqui, ó. Tá aqui o tweet do cara. Transmito, já dei a ordem para as Forças Armadas da Colômbia para defender a Venezuela. Se os Estados Unidos atacar a Venezuela, as Forças Armadas da Colômbia vai segurar por pelo menos meia hora. Meia hora a gente segura os Estados Unidos, porque depois disso, meu amigo, os Estados Unidos mandam meia dúzia de jatinho aqui, destrói todas as unidades militares da Colômbia e acaba, em meia hora, acaba com as Forças Armadas da Colômbia, né? O Brasil não ia ser muito longe disso não, tá? O Brasil ia ser mais ou menos a mesma coisa. Mas, enfim, o que ele está dizendo aqui é que qualquer operação militar que não tenha aprovação dos países irmãos é uma agressão contra a América Latina e o Caribe. Agora, por que o Gustavo Petro está fazendo isso? É, de novo, a mesma ideia que o Lula está querendo pegar de dizer que é anti-americano, que está defendendo soberania, né, e quer defender a América Latina, ou seja, a expectativa dele é conseguir aprovação popular interna. Ele sabe que as Forças Armadas da Colômbia não aguentam meia hora com os Estados Unidos, a do Brasil também não. Mas eu não descarto o Lula entrar nessa mesma brincadeira. Não porque vamos defender a Venezuela. Lembra que, em tese, nem o Gustavo Petro, nem o Lula reconheceram o resultado das eleições da Venezuela, né? Você lembra disso, né? Porque eles esperavam os boletins de urna e coisa e tal, e o Maduro não se deu nem o trabalho de falsificar boletim de urna, ficou tudo por isso mesmo. Então, mas agora já estão defendendo a Venezuela, tem que defender o governo do Maduro e coisa e tal. Por que isso? Porque o Gustavo Petro e o Lula já viram que não vão ganhar de novo aqui na eleição ano que vem, já viram que perderam. Então, a expectativa que eles têm é arrumar uma confusão muito grande para justificar uma intervenção socialista aqui na América Latina, um grande golpão socialista aqui, monta a Ursal de uma vez só e pronto, acabou com o problema, né? O problema deles. E acabou com a nossa vida, né? Porque vai destruir a economia brasileira completamente. É o que eu falo para vocês. Nem o Brasil, nem a Colômbia tem condições de comprar briga com os Estados Unidos. Essa pose de macho do Gustavo Petro aqui é um pedido para passar vergonha no final das contas. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas a Força Armada da Colômbia é toda guarnecida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos faz um kill switch lá, desliga tudo quanto é jato da Colômbia e acabou. Nem começa a guerra, nem começa a confusão toda ali, né? Então, uma brincadeira dessa, mas aí que tá. É uma brincadeira que, por óbvio, é só bravata que ele está fazendo, ele não tem condições de fazer isso mesmo, mas para pensar. Isso daqui ele está fazendo por quê? Por desespero. É a mesma história do Lula aqui no Brasil. Ele quer que a Colômbia quebre também para ele chegar ano que vem nas eleições, ele sabe que ele não vai ganhar, mas aí ele pode não fazer um estado de sítio, não, porque estamos nos defendendo dos Estados Unidos, não podemos ter eleições agora. Qualquer candidato que me criticar está criticando a Colômbia e, portanto, tem que ser proibido de participar das eleições. É mais ou menos isso que estão planejando aqui no Brasil, vocês sabem, né? Vai chegar ano que vem, eles vão dizer que não, qualquer candidato que criticar o Lula é porque está criticando o Brasil, não pode criticar o Brasil, então, se for de oposição, vai ser automaticamente desclassificado no TSE.
é o caminho que eles estão querendo levar o Brasil. E por isso mesmo eu temo que o Lula tenha a ideia de seguir esse caminho do Gustavo Petro, tá? De prometer defender a Venezuela dos Estados Unidos. Eu vou te falar um negócio, meu amigo. Olha a roubada que a gente está entrando, hein? Olha o tamanho do buraco que os idiotas que fizeram o L em 2022 jogaram o Brasil. Olha o tamanho do buraco.